Olá, gente, tudo bem? Bom, eu decidi então fazer um formato de vídeo para comentar um pouquinho sobre aquele filme que eu indiquei na semana retrasada, que é O Mínimo para Viver ou To the Bone com a Lily Collins, que é sobre anorexia nervosa, né? Então, eu gostaria de fazer uma análise, né? Nada crítica, porque eu não sou uma pessoa crítica de filmes, eu só realmente quero falar do ponto de vista aí psicológico, né? Do quão fiel, vamos dizer assim, esse filme foi ao transtorno em si, né? E tudo que envolve esse transtorno. E também queria falar um pouquinho sobre esse transtorno aí alimentar, que é a anorexia nervosa. Eu acho que é bem interessante as pessoas poderem saber o que é um pouquinho desse transtorno, né? Eu acho que é legal a gente poder ter um pouquinho mais de consciência para ver quão realmente difícil é, que não é uma falta de vontade, que é só a pessoa comer e tudo fica bem. Eu acho que é bem legal poder trazer esse outro lado, né? Essa outra visão. Bom, então eu queria começar falando sobre, acho que a parte mais, talvez, importante, que seria do tratamento, né? Por que é tão difícil? Acho que é mais difícil poder entender o que seria esse transtorno, né? Ou qualquer transtorno mental em si. Diferente de uma doença orgânica, os transtornos mentais, todos eles não têm uma única causa, né? Não tem um único motivo que daí a gente, né, o médico identifica, inicia a medicação e pronto, acaba, né? Então, vamos supor, a pessoa tá lá com uma bactéria, então com essa bactéria foi identificada qual que é, etc. Então já passa um antibiótico que mata essa bactéria e pronto, a pessoa tá curada daquela doença específica. E não acontece isso com os transtornos mentais, nenhum deles, inclusive a anorexia nervosa. Por quê? Eu já trouxe em alguns momentos, em algum outro vídeo, né, que qualquer transtorno mental tem causas multifatoriais, né? Nunca é um único motivo. Então, esses fatores seriam fatores genéticos, né? A predisposição genética, seria também fatores ambientais, né? O ambiente que aquela pessoa viveu na sua adolescência, na sua infância, as experiências que ela teve e também fatores fisiológicos. Então, como é que eu curo, né, o meu fator genético? Eu não posso mudar a minha genética. É impossível. Eu também não posso mudar o meu passado, as experiências que eu tive, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu vi. Não tem como mudar isso. Então, por isso que a gente nunca fala em cura para transtornos mentais, tá? Não existe cura. Existe tratamento e controle, não existe cura, conforme eu expliquei. Então, realmente é muito mais delicado nesse sentido, né? Então, toda vez que você ouvir algum psicólogo ou algum terapeuta de qualquer coisa falar que eu curo a ansiedade ou eu curo a depressão em tanto tempo, enfim, desconfie, tá? Porque não existe cura, a gente só fala em tratamento e controle, né? Provavelmente é algo que vai te acompanhar pro resto da vida, mas se você fizer o tratamento direitinho, você consegue ter controle e viver uma vida normal, tá? Com qualidade. Bom, então, o que o filme traz com relação a isso, que eu acho bem legal, é que o psiquiatra, que é o Keanu Reeves, tem uma frase que ele diz assim, né? Procurar um motivo é causa perdida. Então, ficar preso naquilo, né? Eu preciso saber o porquê que eu tô assim, eu preciso encontrar uma causa, um motivo do porquê que eu me tornei assim, é uma causa perdida, porque realmente não vai te levar a lugar nenhum. Como eu falei, não é um único fator, né? Realmente são uma junção aí de vários fatores que levam aos transtornos mentais, né? Então, principalmente a madrasta, né? Ela é muito. A madrasta e a mãe, né, biológica também, elas ficam muito preocupadas em realmente encontrarem um motivo, um culpado, que fica ali brigando, né? Elas ficam jogando uma para outra, né? De quem que é o culpado, quem que não é. E isso só acaba realmente atrapalhando muito no processo, né? No tratamento em si. Então, ele traz esse cuidado de que realmente não perca tempo, não fique preocupada realmente em ficar procurando um culpado, porque não vai achar. Então, é bem legal essa fala dele com relação a isso, que é uma visão leiga, né, das pessoas e principalmente dos parentes, né, de quererem realmente encontrar um culpado. Porque, querendo ou não, a gente fica mais aliviado enquanto seres humanos, né, de encontrar um culpado, de achar, não, foi por isso, tá, então, ok, vou ficar mais tranquila. Então, ele traz esse cuidado
de que não é, né, não é uma única pessoa ou um único fator. Então, deixar um pouco de lado para focar em outros, no processo em si, né, do tratamento. Bom, então, outra visão leiga que ele traz, que é bem legal, é a questão da minha irmã, da Lily Collins, que ela fala assim, numa conversa só com ela, né, só com a Lily Collins, que é só comer, você só tem que comer e acabar com o sofrimento de todo mundo. É uma outra visão leiga, porque não é só isso, né? O transtorno de anorexia nervosa é muito mais do que isso, não é simplesmente uma falta de vontade de comer. Então, o que eu queria trazer um pouquinho do que seria, né, anorexia nervosa segundo o nosso manual aqui de transtornos mentais, né? Então, basicamente seriam três critérios que é preciso, que a pessoa precisa ter para fechar esse diagnóstico, que seriam, né, essas três características essenciais, que é uma restrição persistente da ingestão calórica, né, ou seja, a pessoa não come, né, ou come muito pouco, come o mínimo necessário, um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, né, um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, e uma perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma, né? Então, como que essa pessoa se enxerga? Então, a anorexia nervosa, ela tá muito mais ligada não com aquilo que a pessoa vê no espelho, porque daí é o que ela vê fisicamente com os olhos. Só que tá muito mais ligada com a visão mental que ela tem do próprio corpo, ou seja, é uma distorção corporal imensa que a pessoa tem. Então, por isso que por mais que todos falem, né, pra pessoa aqui, nossa, mas você já está muito magra, ela vai falar, não, olha aqui, eu tô me vendo, não estou magra o suficiente. Então tem até essa questão que mostra bastante, né, o tempo todo no filme, ela tentando fechar os dedos na circunferência do braço, porque isso mostra controle, né, óbvio que ela tá em controle do peso dela, e mostra também que ela está, quando ela consegue fechar, encostar os dedos, é porque ela tá magra, então ela fica um pouco mais tranquila quando ela consegue encostar um dedo no outro, e quando ela não consegue, ela fica realmente com muito medo, que é esse pavor, né, o medo de ganhar peso, que é bem retratado no filme. Então é bem interessante essa questão da distorção corporal, né, que a visão que a gente tem no nosso corpo não é só a visão física que a gente tem, mas é aquela visão mental, o que eu enxergo, que tá aqui, né, representada aqui na minha mente. Então é bem interessante, porque o filme inteiro traz isso, né? Cada uma das pacientes ali daquele grupo que moram ali na casa tem um tipo de forma, né, para poder realmente ficar no controle do próprio peso, né? E a Lily Collins com o bracinho e também fazendo, né, as tantas abdominais, que também tem outro motivo que eu vou explicar depois. Então, tem dois tipos de anorexia, que seria a restritiva, que não come ou come o mínimo, e a purgativa, né, que a pessoa come um pouco mais, mas ela se pune de alguma forma, né? Então, no caso da Lily Collins, ela faz muito abdominal quando ela acha que come muito. Então, ela tá sempre lesionada aqui nas costas, né, naqueles ossinhos das costas, que o próprio psiquiatra, né, ele nem pergunta, ele só fala, você tem feito muitos abdominais, né? E ela disse, não tantas quantas eu deveria, alguma coisa assim. Ele disse, eu não tô perguntando, eu tô afirmando, você faz muitas, né? Porque ele consegue enxergar as lesões nas costas dela. Então, essa é a forma que ela tem de se punir, por isso que é purgativa. Então, quando ela acha que ela come muito, ela faz muito abdominal, né? Então, tem pessoas que usam laxante, né? Ou que fazem alguma atividade física em excesso, ou vomitam, né? Então, a pessoa, se ela acha que come um pouquinho mais, ela vai se punir de alguma forma, né? Então, contar calorias é muito característico desse transtorno aqui, né, da anorexia, que é uma coisa que ela faz muito. Ela sabe exatamente quantas calorias tem certo alimento ou quantas que ela ingeriu naquele dia, né? Então, a pessoa, ela sabe, entende muito sobre alimentos de maneira geral, quem tem anorexia, né? Então, se interessa muito pela comida, pelo assunto comida, mas não come, né? Não tem esse mesmo interesse em comer, né? Então, por isso que o médico, né, o psiquiatra, ele proíbe as pessoas, os pacientes ali daquela casa de falarem sobre comida, né? É proibido.
Então a pessoa não come, mas quer falar sobre comida o tempo inteiro, que é no caso dela. Quem trabalha especificamente com anorexia, com bulimia, que é um cuidado bem especial que deve ter, é que a competição entre esses pacientes é muito grande. E a gente vê isso no filme também, né? Então, quantas calorias você comeu hoje? Eu comi tantas. Mas eu comi bem menos. Quantas internações você teve? Eu tive 3. Mas eu tive 5. Então é muito grande, né, essa competição em quem tem, né, anorexia. E por isso que a literatura, né, e os especialistas não indicam de forma alguma tratamento em grupo, né, psicoterapia em grupo, porque só promove mais competição. E aí, né, uma quer ser mais magra do que a outra, então ela vai querer comer menos do que a outra. Isso acaba prejudicando o tratamento de todo mundo, né? Então, acho que onde o filme pecou nesse sentido é realmente a questão dos tratamentos em grupo, né? Não é nada recomendável que se faça entre esse tipo de paciente, né? Então, porque fica aquela briga, né, de quem come menos, de quem é mais magra. Isso acaba só incentivando que elas fiquem mais magras ainda. Bom, e não só entre anorexia, entre bulimia também, tá? Então, realmente não é recomendável mesmo, né? Terapias em grupo, tratamentos em grupo. Bom, então, como eu falei, na questão do controle, né, que o filme traz, que quem tem anorexia e bulimia tem uma necessidade de controle muito grande, né, de estar sempre em controle do próprio corpo, obviamente, né, então, no caso da Lily Collins, como eu expliquei, né, de conseguir fechar os dedos na circunferência do braço, né, então o tempo todo é aquilo, o tempo todo contando as calorias, ou seja, controlando a alimentação, as calorias, a imagem, né, no espelho, de estar sempre olhando, né, o próprio corpo ali no espelho. Então, é muito forte na anorexia essa questão do controle. Então, porque isso dá muito poder, né? A pessoa se sente, né? Estou em poder do meu corpo, das minhas calorias, do meu peso, então eu fico bem, né? Eu me sinto bem porque eu tô em controle. Só que isso, na verdade, né? Essa dependência é tão grande, esse controle, na verdade, é tão grande, né? Que se torna uma dependência. Então, a pessoa precisa estar em controle o tempo todo. Precisa, necessita. Se ela não está em controle, ela sofre. Uma questão que o filme não traz seria a automutilação, que é muito comum em pacientes com esse quadro, tá? Tanto de anorexia quanto de bulimia. É muito comum, realmente, os pacientes se cortarem. E isso não é trazido no filme, ok? Tanto que uma das principais comorbidades com a bulimia é um transtorno de personalidade, que é o borderline, né? Então, acho que tá cada vez mais comum aí se falando sobre ele, então eu vou trazer um pouquinho do que seria, né, o transtorno de personalidade borderline. E uma das descrições fala o seguinte, né, que é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, né, conforme indicado aqui por 5 ou mais dos seguintes critérios, de 9, né? Então, lembra que eu falei, nesse caso aqui, desse transtorno, são 9 critérios e precisa a pessoa fechar 5, tá? Então, realmente é uma das comorbidades com a bulimia, que por isso, né, que nessa impulsividade, né, isso leva a pessoa realmente a se cortar. Então, é um ponto que o filme não trouxe, mas ok, né? Fica a critério aí do próprio manual. Um personagem que é interessante que eles trouxeram, que é o Luke, que é o único menino ali da casa, né, do grupo terapêutico, que a gente pode chamar que seria um contraponto ali, né, porque ele é o único homem e apesar de ser um transtorno, né, a bulimia e a anorexia serem transtornos, na sua maioria ocasionados em mulheres, também acontece em homens, principalmente justamente no contexto do Luke, que é um bailarino, né? Então, a profissão balé em si, né, tem uma grande incidência, né, de pacientes com bulimia e anorexia, porque eles precisam manter aquele corpo, né, padrão ali para realmente poder fazerem boas apresentações, etc. É algo muito rígido, que nem na profissão de modelos, aí mais para as mulheres. Mas é comum, sim, em homens dessa profissão terem bulimia ou anorexia. E eles trouxeram no filme aí um caso que foi bem legal,
Então, falando ainda sobre distorção e imagem corporal. Essas pessoas, quando se olham no espelho, não se acham bonitas e nem atraentes. E existem dois tipos de distorção corporal. Às vezes elas usam uma, às vezes outra. Elas podem reconhecer, sim, que estão muito magras, mas mesmo assim elas querem mais, querem ficar mais magras. E às vezes as distorções corporais são que ela se vê realmente como uma pessoa gorda, né? Eu estou gorda, eu estou vendo, né, o meu corpo aqui no espelho, e eu acho que eu tô gorda, por isso que eu preciso continuar emagrecendo. Então, de novo, né, vem aquela necessidade de controle. A pessoa precisa estar no controle do seu peso o tempo todo, então das calorias, do que come, do que não come, porque como eu falei no início, né, é uma necessidade de estar no controle. O tanto que a personagem da Lily Collins está sempre com roupas largas, porque ela tem justamente, né, um desconforto com a própria imagem, ela acha que tá gorda, então ela tenta disfarçar com aquelas roupas sempre bem largas, bem maiores, né, do que o próprio número dela. Outra característica, né, que o filme traz, que eu achei bem legal, pelo menos uma cena eu me lembro, não sei se tem mais, é a questão do lanugo, que são aqueles pelinhos bem fininhos, né, uma camada de pelo bem fininha que a gente encontra principalmente nos recém-nascidos, nas costinhas, nos braços. E esse pelo em quem é adulto, né, e tem anorexia, é realmente como forma de proteção. O próprio corpo, né, como um mecanismo de defesa, acaba desenvolvendo esses pelos, que não são característicos em adultos, mas em quem tem anorexia para realmente proteger a pessoa do frio. Ela tá sempre com muito frio, porque a camada de gordura dela é muito fina, é muito pouca. Então, o próprio corpo acaba desenvolvendo esses pelos para proteger a pessoa do frio. E falando um pouquinho mais sobre o tratamento que é abordado no filme, como eu falei anteriormente, o Kenny Reeves ele pende muito mais para TCC, né, para terapia cognitivo-comportamental. Tanto que numa sessão individual com a Lily Collins, ele traz a seguinte frase, que eu até compartilhei uma parte dela no meu Instagram, que ele diz assim: o que importa é quem você quer ser e como você interpreta as situações que acontecem com você. E esse nada mais é do que um modelo cognitivo que eu já trouxe várias vezes, né, no meu Instagram, enfim, em outros vídeos, que o que importa é o que você vai interpretar da situação que aconteceu com você, porque é isso que vai determinar suas emoções, seus comportamentos, né? Então ele traz bem forte isso. Então ali no filme, na clínica, que seria a casa onde eles fazem, né, o grupo terapêutico, eles usam várias técnicas comportamentais para poderem definir em que nível cada paciente está. Então seriam 3 níveis, 1, 2 e 3. E para cada nível, o paciente precisa ganhar X peso, precisa comer um tanto de comida específico, precisa seguir algumas regras daquele nível, né? E isso a gente chama na TCC a técnica de economia de fichas, ou seja, quando a pessoa faz alguma coisa, ela ganha uma ficha ou ganha um ponto, tá? E somado, por exemplo, 10 pontos, a pessoa vai ganhar uma recompensa, tá? Isso aí é reforço positivo. Reforço positivo pelo comportamento que ela fez, que ela deveria ter feito e ela fez. Então, no caso ali do filme, por exemplo, o Luke, que é o menino, ele ganhou como recompensa ir no restaurante, que ele levou a Lily Collins até. A outra menina pôde ir no cinema. A outra pôde usar o iPad ou o celular. Então, é assim que a gente utiliza também na TCC, né? Então, a pessoa, conforme ela vai ganhando os pontos, também ela vai subindo de nível. Outras técnicas bem comportamentais também, que seriam, no caso ali da clínica, do grupo terapêutico na casa, é que não se pode falar sobre comida em nenhum momento, né? Então, se elas falam de comida, eles já repreendem, não pode. Também eles são obrigados a ficar na mesa, mesmo que não forem comer nada, eles são obrigados a ficar na mesa. E aí o médico, né, o Kenny Reeves, ele fala assim: ou você segue as minhas regras ou não tem tratamento, que é bem característico da TCC, né? Então o tratamento ele é muito diretivo, né, com quem tem anorexia. Precisa ser muito diretivo, né, e conduzido seja pelo psicólogo ou seja pelo psiquiatra. Senão não vai avançar, né? Então senão a pessoa vai sempre dando um jeito de não seguir as regras, não seguir os combinados e aí não avança. Realmente o tratamento não avança. Então precisa ser bem diretivo, bem, né, direto ali com a pessoa, com o paciente, para poder avançar. Então as regras elas precisam ser muito bem estabelecidas, muito bem, para que a pessoa tenha consciência do que ela precisa atingir, de quais regras ela tem que seguir, para que ela possa também ver melhora, né? Ou seja, com a economia de fichas, né, a técnica de economia de fichas, ela vai vendo que ela está progredindo,
porque ela vai ganhando aquelas fichas, aqueles pontos e vai ganhando o reforço positivo, que são as recompensas, tá? E outra coisa bem importante é que o tratamento ele precisa ser sempre multidisciplinar. Então, com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionista, então endocrinologista também, então realmente precisa ser um esforço aí multidisciplinar. E algo muito comum relatado entre psicólogos e psiquiatras que estão no centro do tratamento dessas pessoas é que é um tipo de tratamento muito desgastante, né? Um processo muito desgastante, porque parece que elas estão melhorando e de repente volta tudo. Que eles retrataram muito bem no filme, naquela cena em que ela foge da casa, né? Foge da clínica. Então a madrasta contesta, né, o psiquiatra Kenny Reeves, como que você deixou isso acontecer? E ele diz assim, às vezes é preciso chegar no fundo do poço para poder sair. Que foi o que ela fez, né? Ela foi lá pra casa da mãe biológica dela, teve lá o seu momento, aquele sonho, né, que ela se via, acho que morta já, né, muito magra e quase morta. Então parece que aquele foi o fundo do poço dela e por isso que ela retornou à clínica, né? Ela voltou de novo para continuar o tratamento. Então realmente é muito complicado porque por mais que a pessoa esteja lá avançando de nível, conseguindo as fichas, né, tendo as recompensas, volta tudo de novo, né? Parece que regride muito. Então é bem comum nesse tipo de transtorno, tanto na bulimia quanto na anorexia. Então é um trabalho bem complicado, justamente porque a gente está lidando com a vida, né? A vida da pessoa está constantemente em risco. Então é bem complicado, é bem dramático esse tipo de tratamento. Um fato curioso desse filme que eu não sabia é que a diretora e a Lily Collins tiveram anorexia no passado. Então acho que foi bem proposital da diretora para poder ser mais fidedigno, né? Tudo que seria transmitido através da Lily Collins. Só complicado porque eu li que ela teve que retomar o tratamento, né? Ela já estava recuperada do transtorno há alguns anos e ela teve que retomar o tratamento porque mesmo que fosse um filme, ela teve que fazer tudo de novo que ela fazia, né? Então, inclusive emagrecer, né? Então, realmente complicado. Muitas pessoas criticaram, dizendo que esse filme seria uma forma de gatilho, né, para outras pessoas que estavam aí quase entrando na anorexia. Na verdade, então, qualquer coisa seria gatilho, né? Vamos começar desse ponto aí. Qualquer filme, seriado ou notícia mesmo seria um gatilho. Mas o que acontece é que grupos de pró-bulimia e pró-anorexia existem há muitos anos, bem antes das redes sociais, na época que existiam só blogs, né, os fóruns, que eles até têm um nome, seria o grupo Pró-Ana e Pró-Mia, que é meninas que têm anorexia e bulimia, respectivamente, dividem técnicas, né, para poder emagrecerem mais, para poderem perpetuarem as doenças em si, né, formas, enfim, todas as dicas que elas podem, elas estão lá compartilhando. Isso sim, né, é realmente promover a doença no sentido ruim. O filme, na verdade, traz aí todo um lado não só da paciente e do transtorno em si, mas o que envolve a questão dos parentes, né, o tratamento em si, que é muito legal, né, como que é feito, por que é tão difícil, que não é só comer e tudo acaba. Então, acho que é mais nesse sentido, eu achei bem legal. Bom, como a morte é uma possibilidade muito grande dentro desse transtorno, o objetivo principal no tratamento da anorexia e também da bulimia fica sendo manter essa paciente viva. Por isso que muitas vezes algumas delas têm que colocar uma sonda alimentar ou às vezes serem internadas contra a própria vontade. O prognóstico da anorexia ele é muito reservado e muito provavelmente a pessoa vai ter sequelas pelo resto da vida. Então, quando a pessoa tem uma anorexia que seja entre a grave e a extrema, que a gente mede pelo número, né, pelo resultado do IMC, o objetivo vai ser trazer ela para um comer transtornado, ou seja, que é aquela pessoa que se preocupa muito com a alimentação, que conta muito as calorias, ou que exclui alguns grupos alimentares, ou faz muito jejum, enfim. Não se caracteriza como transtorno, né? Não é uma bulimia ou uma anorexia, mas a pessoa ainda tem uma dificuldade, né, no comer normal. Ela tem sempre aquelas restrições ou tem aquela preocupação muito grande com a alimentação, porém é muito melhor do que ter uma anorexia ou uma bulimia. Que é o caso da personagem da Lily Collins nesse filme. Ela tem uma anorexia muito grave. Então, provavelmente o curso do tratamento dela vai ser levar para um comer transtornado, que a gente pode dizer que está no meio entre o comer normal e entre algum transtorno alimentar. Então, o comer transtornado não é o ideal,
mas é muito melhor do que uma anorexia tão grave como no caso da personagem. Então acho que o filme conseguiu retratar muito bem isso, que o final pode não ser tão feliz, mas pode ser bem melhor do que era antes. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado dessa análise que eu fiz do filme O Mínimo para Viver e também desse apanhado geral sobre anorexia. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista. Ele é bem legal e, como eu disse, ele é bem fidedigno ao que é o transtorno e tudo que envolve o transtorno da anorexia, tá bom? Tá lá no Netflix. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários se você assistiu esse filme e se você gostou dele, tá bom? Um beijo e até mais!